E eu venho aqui com a Leila, porque a Leila tem história para contar e você é muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Você é muito linda e muito jovem. Olha, uma menina, gente. E o legal é que, apesar de ser uma menina, é também uma artesã, uma empresária. Aí você vai falar assim, mas menina desse jeito já é até empresária? É. Aí tem a história. E você vai contar a história. Sim, com certeza. Porque antes a gente vai entender que essa bolsa com visor que ela fez, essa nécessaire, é uma das técnicas que ela desenvolveu para facilitar a vida de quem precisa de uma nécessaire e tem que ficar, às vezes tem 2, 3 na bolsa, tem que ficar abrindo uma por uma para achar a maquiagem, para achar o que precisa. Eu achei muito prática. Os materiais já estão aí, tá certo? A Leila Scarasati, ela criou essa peça e vai compartilhar conosco o modo de fazer aqui no Mulher.com e depois você vai poder rever os materiais, vai poder rever as aulas no nosso canal no YouTube, @programamulher.com. A partir de hoje à noite já vai estar lá disponível. Eu vou pedir ao Will que traga para mim o meu celular, porque eu pedi para vocês colocarem o nome de vocês e a cidade, não falei nenhum até agora, né? Então daqui a pouquinho, enquanto vem o celular para cá, você começa a explicar para nós o que nós vamos precisar para fazer tão linda quanto essa. Tá. Nós utilizamos aqui corino sintético, né, pra gente fazer essa bolsinha. Deixa eu só pegar ali. Eu pego. Olha, eu vou tirar daqui, pra gente poder mostrar. Mas tem uma imagem aí para vocês não deixarem de ver. Então, tem todas as medidas certinho. Você pode utilizar qualquer outro tecido, mas o mais fácil e prático de você utilizar seria o corino sintético. Pode ser costurado em máquina normal, máquina industrial. Máquina normal? Pode também costurar, não tem problema. As máquinas caseiras pode costurar também, que dá certo. Então, a gente colocou, já cortamos aqui na medida certa, que é 42 por 7, olha. 42 e também essa parte aqui que eu vou estar explicando. Então, a gente deixa essa separado, né? E tem a parte aqui do zíper. Então, só explicar para vocês. A gente pega o zíper, tá vendo aqui? E a gente costura um pezinho de máquina. Eu trouxe os pezinhos, pessoal, para mostrar para vocês os pezinhos certinho. Então, você coloca na máquina, junto com o zíper, passa toda a costura. Esse é um pezinho de zíper. Isso mesmo, que fica mais fácil e vai para bater as medidas certinho. Né? Então, tem essa parte. Depois que você fez todo esse processo, aí você vai virar na máquina e vai trespontar, ó, tá vendo? E você tresponta aqui, olha, pra ficar essa costura perfeita que está, tá vendo? Ah, entendi. Por enquanto você só colocou direito do zíper com direito do corino. Direito com direito. Depois você virou e rebateu, que é o que tá aqui. Isso mesmo. Que é essa costura aqui do lado de fora, aí o zíper já fica no lugar certo. Já fica certinho, tá vendo? Ó. Entendi. Então a gente coloca os dois cursor, que aqui eu deixei um aqui, ó, pra poder pôr. Normalmente você tem um aparelho que pode se utilizar, ou você pode cortar um pouquinho aqui, ou como eu cortei, que fica mais fácil de fazer o encaixe, tá vendo? Só fazer o encaixe aqui certinho, olha. Fica bem mais prático. E puxar aqui. Opa, opa. Ó. Então não é... Parece ser difícil de passar o cursor, mas não é. Com muita prática também, né? Todos os dias você vai colocando e dá certo. A prática ajuda muito, viu, gente? E depois, quando faz esse processo, essa parte aqui, olha, deixa eu passar a medida pra vocês. Ela é 11 por 9. É um quadradinho, a gente fez o pique no meio aqui certinho, ó. 11 por 9. Então, você vai pegar esse pedaço, que é o que tá solto, vai colocar assim, olha. Vendo? Junta esse com esse, ó, zíper, e essa parte do fundo. Gente, qualquer pessoa consegue montar essa maleta. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de montar. Eu tentava ver outros lugares, não conseguia. Eu chorava porque eu não conseguia montar. Eu falava, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas depois, com o tempo, você vai treinando, vai descobrindo os segredos da peça. E aí você consegue fazer. Então, qualquer pessoa consegue montar. Então, tá vendo? Juntei aqui com a Priscilinha. Então, você vai na máquina e passa a costura aqui. O pezinho de máquina, a mesma coisa. É o de zíper também? Também, pode utilizar esse mesmo pezinho, olha. Tá. Vendo? E aí também.
E depois que faz isso, que fez essa costura, você vem com boneon. Você pode cortar um pedacinho. E você faz aqui, olha, para poder cobrir a costura. Para dar um acabamento. Para dar um acabamento, tá vendo? Ó. Olha. Depois que tá feito isso, você vem para essa parte que já vai estar pronto. Então vamos tirar essa que você não vai mostrar mais. Vamos pôr para cá para ficar mais livre aí para o Guto poder mostrar para quem tá em casa. Aqui lá também você vai usar? Não, esse daqui não. Pode. Então eu vou pôr para cá. Fica só... Aí agora ela vai mostrar a parte que você viu ali de transparência, que é essa aqui, ó. Então agora é hora de prestar atenção mesmo. Então, ó, a gente já fez aqui a parte da lateral, que é o do zíper, né? E tá tudo certinho. Então a gente vai fazer Fez até o acabamento. Aqui você fez um acabamento diferente. Que não é aquele mesmo. Esse daqui a gente fala como viés, esse boneon, mas pode utilizar esse. Tanto viés como boneon. Tá. Os dois dá certo. Ok. Tá vendo? E aí você faz aqui, olha, pra fazer o pique certinho, né? No caso aqui, eu já trouxe pronto, já passei o vivo. O que eu queria falar pra vocês sobre o vivo, eu achei mais prático usar esse pezinho aqui, olha, pra passar o vivo. Esse é o normal? Não. Ele é próprio do vivo mesmo. Ele é próprio do vivo, entendi. Porque quando você usa pra fazer o fechamento, ó, ele encaixa certinho. Então, às vezes, você tá em casa e fala assim, nossa, meu pezinho, que normalmente as pessoas têm esse, não tá dando certo pra pôr. Então, você tem o pé certo pra poder utilizar, que ele encaixa em cima do vivo, olha, pra fazer o fechamento da maleta, ou também pra poder colocar o vivo, tá vendo? Entendi. E aqui, como você coloca o vivo? Você corta a medida do... Isso, aí a gente fez esse corte, aqui a gente corta 19 por 9, tá vendo? A gente fez essa medida, deixa eu mostrar. É um plástico cristal. É um plástico cristal 0,20 que a gente utiliza. E aqui a gente faz o arredondado. Você pode usar, por exemplo, copo ou a própria linha mesmo arredondado aqui você pode utilizar. Entendi. E aí depois quando você corta para ficar bem arredondadinho, ó. Tá, você marcou. Isso. E agora a marcação, só cortar. Isso. E fica desse jeito aqui. Deixa eu passar isso aqui. Vou pra cá. Tá vendo? Fica assim. Redondinho. Certinho. Aí você dobra pra fazer os piques, né? Pra marcar. E depois eu venho com o vivo, que é esse pezinho que eu mostrei pra poder passar. Ó, faz toda passando o vivo na máquina. Agora vamos pra parte da montagem da bolsinha, da maleta. Antes de você mostrar, irmos aí pra montagem da maleta, você vai falar assim, mas como a Rita Maria começou falando que ela é uma empresária, que ela é uma artesã, uma costureira, enfim, tudo dentro dessa área do que você está vendo aqui, que é o trabalho dela. Mas tem história. Tem uma história de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e nunca desistir dos sonhos. Você já costurava? Sim, eu costuro desde os meus 14 anos. Olha isso, ela deve estar com 16 agora, né? Mas você costura desde os 14 anos. Desde os meus 14 anos. Então, você já sabendo costurar, você falou que no período da pandemia, você precisou usar desse recurso, sim, porque foi um período difícil, a gente não podia sair de casa, muita gente perdeu o trabalho, né? Como foi para você? Nessa época de pandemia, meu esposo trabalhava de Uber. E eu tinha uma máquina só que eu costurava para minha filha, fazia os kits de maternidade, as capinhas de vacinação, que nessa época eu trabalhava tudo com tecido, né? E eu falei assim, por que não trabalhar, tentar fazer máscara? Que até eu nem sabia como que fazia as máscaras e tudo mais. Só que como veio essa pandemia, aí a gente entrou em contato com uma colega nossa, que ela estava vendendo essas máscaras. Então, aí eu perguntei para ela, você não quer vender? E eu faço, né? A gente fez uma parceria. E essa colega minha começou a vender, então foi onde a gente começou a vender máscaras, a gente fazia bordada. Aí eu não estava conseguindo dar conta, porque essa moça que vende, ela vende muito bem. E aí eu falei assim, amor, então você não quer trabalhar comigo? Mas ele não sabe costurar, não sabe cortar, não sabe fazer. Ele falou, não, tudo bem, a gente vai junto. Agora eu quero dar uma paradinha. Se ela sabia fazer, ou sabia costurar, mas não sabia como fazer, e precisou de ajuda, o marido não sabia fazer nada, como ficou tudo isso? Você só vai saber depois do intervalo, a gente volta já. Hoje a gente recebe com muito carinho aqui no artesanato a Leila Scarasati, com o trabalho dela. E aí nós paramos bem na hora que o marido dela ia começar a ajudá-la.
E ele não sabia nada? Não sabia nada. Não E como que ele conseguiu te ajudar? Ele tem uma inteligência bem assim, né? Porque eu falei assim, amor, ele falou, amor, eu não sei costurar, o que eu vou fazer? E eu falei assim, então eu vou te ensinar. E eu fui ensinando ele a costurar, então ele foi aprendendo. E aí, só que as clientes começaram a pedir assim, eu queria tal coisa personalizado, eu queria esse tema, eu queria essa máscara de tal bichinho para as crianças, né? E a gente não sabia. Então a gente começou a ir atrás, ele também gosta muito de estudar, então ele foi atrás, ver como que faz. E ele aprendeu, então é ele que cria as artes. Quando precisar arrumar a máquina, ele que arruma. Se precisar costurar, que na hora da produção tá corrida, ele vai lá que nos ajuda. E aí ele saiu do Uber que tava na época, né, e veio trabalhar comigo no ateliê. Olha só, o marido é funcionário dela, gente. Olha que delícia. Na verdade é sócio, né? Eu tô aqui brincando, mas tornou-se um sócio. E aí a gente vê o seguinte, o esforço dela, o esforço do marido. Ela falou que faz, hoje está muito na moda fazer bolsinhas nécessaire para as crianças com o tema da festa. E ele aprendeu a fazer a arte, a sublimação, ele aprendeu tudo. Se você Isso é muito legal. Se você perguntar para mim, Leila, faz a arte assim, eu não sei mexer no computador essa parte. Essa parte é toda dele. Ele que monta todo o design, manda para a cliente fala, eu quero isso. Ele que faz toda essa montagem e passa para aprovação para o cliente. Como ele chama? Chama Jonatas. Jonatas, parabéns. Parabéns por ser esse braço direito da Leila, mas também por ser sócio, ter abraçado o negócio, que a prosperidade e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Amém. E a gente vê aqui muitas bolsas e ela falou pra mim assim, não, depois que você faz esse truque que eu vou te ensinar, você faz qualquer bolsa. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas eu quero aprender e é o truque que ela vai ensinar agora pra gente começar a nossa produção. Não sei aí na sua cidade se tem gente que já faz esse tipo de trabalho, mas se tiver, não tem problema nenhum, não existe concorrência para um serviço bem feito, né? Então, se você fizer com capricho, que eu vi, peguei na mão todos os trabalhos da Leila, eu tenho certeza que você vai ser um diferencial aí na sua cidade, né? Vamos se dedicar àquilo que a gente faz e faz com amor. Vamos lá, Nós paramos aqui, fizemos a costurinha, colocamos o acabamento, tudo certinho. E agora vamos fazer o quê? Aí depois, quando a gente fez toda essa parte da lateral, a gente passou, tem o Viva, né, que já está passado aqui. Agora que eu vou explicar, como eu falei para vocês, que a partir dessa medida você consegue montar qualquer bolsa dessa. Porque quando eu comecei, Rita, eu fiz tantos testes, eu olhava no YouTube e não dava certo. E eu falava, meu Deus, como que eu vou conseguir? E as clientes já falam, Leila, eu quero medida tal, quero medida assim, né? E aí, tentando, a gente nunca desistiu, a gente conseguiu. Então, como que eu faço? A gente faz toda essa marca... Ó, tem o pica aqui no meio, né? Então, você coloca aqui a fita, faz toda a medida. Você prende para não escapar. Para não escapar, para a gente ter a medida exata. E isso a gente faz sempre no ateliê. A técnica que a gente usa não dá certo. Já faz 3 anos já que a gente começou a fazer bolsas e a gente utiliza e pode ir que vai dar certinho. Então, ó, só para você entender, você vai marcar numa folhinha 48 centímetros e meio, certo? A partir dessa medida aqui, você vai aumentar 3 centímetros. Então, 2 coisas que você pode fazer. Vou marcar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu marcar aqui, ó. 48, certo? Mas a gente marcou aqui 48. Aí você divide por 2. Por que eu tô falando isso? O dividir por 2 é a parte aqui do zíper. Então, vem o zíper em cima e o zíper e a parte de baixo, certo? Tá entendendo, Rita? Uhum. Aí você vai ter esse resultado. Tendo esse resultado, você vai aumentar 3 centímetros na parte de baixo. Porque quando você fazer essa costura, que é onde vai fechar certinho a bolsinha. Essa que eu entendi. Deu pra entender? Você mediu 48,5. Isso, aí você divide você por 2. Você pega 48, dividiu por 2. Isso mesmo. E aí, tendo esse resultado... por que eu dividi por 2? Porque em cima é o zíper, embaixo é essa parte de baixo aqui, olha. Ah, tá. Entendeu? Que é onde a gente faz a junção.
né? Tô falando por 2 aqui, só pra você ter uma ideia. Então aqui a parte de cima, o zíper, que tá aqui, ó. Isso. E a parte de baixo é onde faz a junção aqui, ó. Com mesmo. essa parte aqui. Acertei? Isso mesmo. É isso, tá. E aí, o resultado que for dar, você aumenta 3 centímetros dessa parte de baixo. E depois você faz a costura que vai ficar certinho. Tá vendo? Que foi esse corte que eu fiz, ó. Porque juntando esses 2 aqui... Pode pôr perto, Pode né? pôr. Pode. Juntando esses 2 aqui, é o resultado final que vai dar esse daqui, entendeu? Tá, então, se a Colocando os pessoa 3 quiser fazer maior, ela vai fazer. pegar a mesma medida aqui de prender totalmente a fita, Isso. divide por 2 e aumenta 3 centímetros. Isso mesmo. Porque daqui, por exemplo, a cliente quer uma bolsa de uma medida de 20 por 25. Você vai passar o vivo, vai colocar a fita e vai tirar a medida. Só depois que passa o vivo. Só depois que passa o vivo. Aí você faz o mesmo esquema. Coloca, divide por 2, que é o zíper, e aumenta 3 centímetros. Dá certinho. E esses 3 centímetros é pra dar certo aqui? Isso, por causa da costura. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E aí a gente faz aqui, olha, pra montar. Vendo? A parte da frente. Aí tem uma outra coisa que eu vou falar que é muito importante, que eu também a gente utiliza lá no ateliê pra não ficar torta, batendo os pique com pique. Ó. Tá vendo? Ó, bateu certinho, ó. Deu pra ver? Olha como que bateu certinho a bolsa. Ó. Aumentando os 3 centímetros, que é o que a gente utiliza pra costura. Então aí não tem perigo da maleta ou da bolsa não ficar torta. Olha, legal. E não fica torta mesmo. Não fica. E bate certinho. Porque o que acontecia? Quando eu fazia, Rita, sobrava aqui um tanto. Ou ficava pequena demais. E eu não entendia o que estava acontecendo. E eu falava, meu Deus, me ajuda. E a cliente pedia tal tamanho diferente e não dava certo. Então a gente usa essa regra até hoje no ateliê. Então, a cliente... E essa você desenvolveu testando? Sim, testando, fazendo vários testes. Olha aí! Um monte de tecido fora. A minha ajudante que trabalhava comigo no ateliê e a gente quebrando a cabeça. E aí, então, a partir disso daqui, a gente pode fazer essa bolsa, tudo. Então, com essas esses medidas. 3 centímetros a mais eu aumento onde? Você pode aumentar ou na parte de cima aqui, ó, do zíper, ou você pode aumentar nessa parte, você que escolhe. 3 centímetros. Então, por exemplo, essa aqui, vou colocar aqui só pra gente entender onde está esses 3 centímetros. Aqui tá certinho. Isso mesmo, você pode... Aí você veio, vamos colocar assim, ó. Aí você veio e colocou esse aqui. Os 3 centímetros está nessa daqui. Isso mesmo, nessa parte aqui, ó. Que aí você... Então aqui você aumenta 3 centímetros. Porque vai dobrar aqui pra costurar, vai dobrar aqui pra costurar e aí dá certinho. Certinho. Ah, que moleza! Agora eu entendi. Agora você pode montar a bolsa. Vó, eu vou montar. Mas se eu não montar, com certeza eu vou tentar fazer pra mim, porque eu gostei da ideia. Porque eu tinha muita dificuldade e eu tenho certeza que muitas costureiras que estão em casa, às vezes não têm condições de pagar um curso, né, alguma coisa pra fazer. E você tendo essa experiência, né, se ficar com dúvida, depois me chama lá no meu Instagram que eu explico tudo de novo, não tem problema. Mas isso ajuda demais, porque... Isso aqui dá celeridade no trabalho, ou seja, você acaba conseguindo acelerar a produção por conta de uma técnica. Olha, isso aqui até uma criança consegue colocar, né? Olha, colocou certinho, foi prendendo tudo. Entregou, você já sabe a medida, a costureira ou a pessoa que estiver na linha de produção já sabe que tem que aumentar 3 centímetros nessa parte aqui que vai junto com a outra e pronto. Então, eu gostei demais. Parabéns. E sabe uma coisa, Rita? Quando eu comecei a fazer, eu não fazia esses produtos aqui. Não? Porque quando eu fazia, não dava certo. Não dava as medidas, então eu achava que eu não conseguiria fazer. E aí depois, quando a gente descobriu essa medida, essa técnica que a gente faz, então a gente faz a mochila, a gente faz bolsa, a gente faz Porque você põe o vivo tudo antes de montar. Isso mesmo. Então, tendo essa parte aqui do vivo, eu tiro a medida, da medida que eu quiser e faço a montagem da bolsa. Entendeu? Gente, olha que show. E olha, eu quero aproveitar e agradecer todas as pessoas que elogiaram aqui. A Ellen colocou lá a Rita.
que pão lindo, vou fazer o antepasto. Faça mesmo, porque estava muito bom. E ela vai poder experimentar daqui a pouquinho. Então, além de falar aqui do trabalho da Leila Scarassati, eu quero também agradecer a Joana Maria, que mora na cidade de Aurora, no Ceará. A Marisa Fernandes Costa, a cidade dela, minha cidade amada, é Paranavaí, no Paraná. Amo o programa há muito tempo, amo essa... a lindona, nem vou ler, fiquei com vergonha aqui agora. Desde a primeira fase, ela acompanha o programa Mulher.com. O programa está com 22 anos. Bastante tempo. É bastante. Obrigada, Joana Maria. Ela diz que ama as receitas. A Bete Azevedo, desejando aqui boa tarde para todos. A Maria Júlia Rosário, que... entretida no crochê e adora a hora do programa. E agradeço aqui a Bernadette, o Tiago, a Fátima, a Maria Conceição, o Arli Stefani lá de Jundiaí. Um beijo carinhoso para vocês. Leila, muito obrigada. Nós já disponibilizamos aí os seus contatos. E a gente fica por aqui, gente, agradecendo a Deus por essa semana que começou tão maravilhosa. A gente vai para casa, mas amanhã a gente está aqui de volta. Beijo!